Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês mais algumas atualizações sobre os vídeos que a gente já vinha postando a respeito da introdução ao Pentest, ou seja, vamos abordar conceitos básicos que todo hacker deve conhecer, todo Pentester deve conhecer para poder dar prosseguimento à sua carreira e aos seus aprendizados. Se você ficou curioso, eu peço que já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá! Bom pessoal, essa daqui, como vocês podem ver, é a segunda aula dos conceitos básicos que a gente já vinha passando anteriormente. E essa daqui é a parte onde a gente vai abordar enumeração. Porra, Aquiles, o que seria enumeração? Bom pessoal, a enumeração ela é um processo que vem posterior ao mapeamento, por assim dizer. Então, a gente vai ter a nossa rede ali mapeada, a gente vai saber todas as portas que estão ativas após o nosso mapeamento bem feito, todas as portas que estão ativas e o que está rodando naquelas portas ali. Aí eu deixei aqui separado para vocês 4 portas das mais comuns para a gente poder abordar aqui nesse texto. Como elas funcionam, o que elas fazem e de que forma a gente consegue se aproveitar delas. Bom, na primeira eu coloquei ali a 21, no caso é um serviço de FTP. E o que seria esse serviço de FTP? Ele é um protocolo de transferência de arquivos. Aí se você for lembrar de protocolo, da primeira lá atrás eu mencionei para vocês que era muito importante na parte de redes a gente conhecer os protocolos. Então aqui a gente já está abordando esse tema, beleza? Então, por ser um protocolo de transferência de arquivos, se a gente tiver um acesso anônimo nesse FTP, ou a gente tiver as credenciais da nossa vítima, do nosso alvo ali, seja quem for, ou no CTF, simplesmente abordando, a gente consegue acessar o FTP com as credenciais do nosso alvo, ou com as credenciais anônimas e pegar aquele conhecimento, aquela informação que aquela pessoa está colocando ali. E possivelmente conseguir até uma credencial de um serviço SSH, que no caso é um Security Socket Shell. No caso a gente não vai abordar agora, daqui a pouco só vou terminar a parte do FTP. Então pessoal, dando um exemplo prático aqui para vocês do que eu já consegui fazer com o FTP. Uma vez eu acessei um serviço FTP, numa ocasião, e o que acontece? Havia uma porta 80, conforme também está aqui que a gente já vai abordar, e essa porta 80 se tratava de uma aplicação web. E essa aplicação web buscava informações dentro do serviço FTP. E o que eu percebi? Que o dono do site, o gerente do site, alterava informações no FTP para o site buscar informações dali. E como eu tinha acesso àquele FTP, eu entrei com um programa, um documento, por exemplo, uma shell reversa, coloquei uma shell reversa ali, e quando eu fui lá no site e busquei pela shell reversa no diretório onde ele buscava as informações do site, eu consegui trazer uma shell, consegui fazer um acesso remoto da máquina alvo, do servidor alvo, para minha própria máquina. Então, de uma forma bem simples, só para vocês tentarem entender de como a gente poderia se aproveitar, a gente tem que ter a mentalidade fértil, tem que conseguir imaginar de que forma a gente consegue se aproveitar desse tipo de vulnerabilidade, e dessa forma foi onde eu consegui. Era um cara, um gerente do site, seja lá quem for, que quando ele alterava informações no FTP, o site buscava as informações do FTP e espelhava no site. Então eu inseri um shell reverso. Se vocês procurarem no Google, lá no GitHub tem o Pentest Monkey, lá vocês conseguem ter acesso a esse programa para poder fazer um shell reverso, beleza? Já no SSH, eu já falei para vocês, é um Security Socket Shell. E o que acontece? Supomos que a gente tem uma máquina que ela tem um serviço na porta 22 aberto. O que eu posso fazer? Estando na mesma rede que ela, ou na mesma VPN, eu consigo, com as credenciais de alguém que está ali, de alguém que já é credenciado naquele sistema, acessar a porta 22 e ter acesso ao que ele propriamente diz, uma shell. Ou seja, eu com as credenciais eu consigo ter uma shell. E o que seria uma shell? Seria uma forma de eu conseguir navegar por aquele computador pelo nosso CMD, por exemplo, só para ficar mais claro. Mas eu acho que shell já está de fácil entendimento. Eu simplesmente acessaria o SSH com as credenciais e teria acesso. Qual que é a vulnerabilidade do SSH? Bom, ele é vulnerável a brute force, por exemplo. É um sistema que é vulnerável a brute force. Se eu estiver fazendo um desafio CTF, igual eu já tenho aqui no canal do Mr. Robot, eu descobri o nome do usuário, eu poderia deixar rodando ali com aquela word list Oracle, que é imensa, e uma semana depois, 2 semanas, sei lá, o que for, um dia, uma hora, tanto faz. Em algum momento ele acabaria quebrando a senha e a gente conseguiria ter acesso àquele serviço SSH, beleza?
Uma parte também que eu acho que cabe mencionar, sempre que eu estou tentando executar um processo de pentest, sempre que eu estou tentando fazer um CTF, na maioria das vezes, enquanto eu não tenho acesso a SSH, eu estou buscando credenciais para conseguir realizar esse acesso, porque o serviço SSH ele é bem estável, então eu sempre procuro por credenciais para tentar invadir a máquina pelo serviço SSH, beleza? Essa é uma dica minha, se caso vocês queiram anotar aí para poder seguir, é importante. Bom, na porta 80 também é a porta principal de desafios CTFs, inclusive pentest. Por quê? Sempre que a gente tem uma porta 80, a gente tem que ter um servidor hospedando. E se o servidor que estiver hospedando de fato for o nosso alvo, a gente enumerando, conforme é o tema da aula, enumeração, enumerando aquela aplicação web, aquela porta 80, a gente vai conseguir entrar naquele sistema com uma shell reversa, provavelmente, ou então com alguma falha do sistema, buscando informações. Por exemplo, uma falha de SQL injection, a gente consegue se aproveitar para acessar o banco de dados SQL daquele computador ali, daquele servidor, daquele site. A gente pode também se utilizar de um bypass authentication, já comentei aqui também no nosso canal. Se vocês quiserem procurar na aula de Aprendendo a Hackear do Zero SQL Injection, a gente aborda esses temas, beleza? Então, a porta 80 é uma porta onde a gente sempre pode se aproveitar para conseguir acesso no sistema, entendeu? Principalmente por CMS que têm vulnerabilidades já conhecidas, como o CACT, como o WordPress, entendeu? A gente sempre pode se aproveitar desses CMS que já possuem falhas conhecidas, procurando por banco de dados públicos, coisa que a gente vai passar para vocês também na próxima aula, na da semana que vem ou na próxima, mas com certeza eu vou abordar aqui, para vocês aprenderem a buscar por bancos de dados exploits públicos, para poder se aproveitar dessas falhas desses CMS, beleza? Chegando aqui agora na porta final, na SMB, só vou lembrar vocês, se inscrevam aí para poder dar uma moral para a gente, conteúdo que a gente faz com muito boa vontade para poder ajudar vocês. Então vamos lá. Como o nome está dizendo para vocês, o Server Message Block é um protocolo cliente-servidor que regula o acesso a arquivos e diretórios inteiros, entre outras coisas. Enfim, ele é como se fosse o protocolo FTP, só que, como eu coloquei ali para vocês, no FTP tem o pinguinzinho do Linux e aqui embaixo eu coloquei do Windows. Então, mais comumente, a gente vai ter um acesso a FTP quando estivermos fazendo um pentest no Linux e quando a gente estiver na porta 445, a gente vai ter um SMB no Windows. E uma falha bastante conhecida, que eu acho que a gente vai mencionar nas próximas aulas também, é a falha Eternal Blue, que ela acontece no Windows 7, por exemplo, Windows R2 2008, no 2012, 2016 eu acho que acontece também. E vocês conseguem fazer valer dessa falha para conseguir um acesso remoto naquela máquina alvo ali, beleza? Então, o SMB ele nada mais é do que um local onde o usuário, o gerente daquele AD ou o dono daquele Windows ali vai armazenar pastas ou arquivos para poder o pessoal ter acesso. Uma forma bem simples de enumerar a porta 445 é com o SMB Client. Então, eu não dei exemplo aqui de ferramentas nas outras máquinas, só falei que a gente consegue fazer um brute force no SSH. E numa porta 80, já demos exemplos aqui no nosso canal. Vocês já aprenderam a poder fazer um brute force de diretórios, já aprenderam a mapear uma aplicação web, mas se ficar qualquer tipo de dúvida, a gente aborda novamente. Então, no SMB existe uma infinidade de ferramentas que a gente pode se utilizar, mas uma delas é o SMB Client para poder fazer uma enumeração comum. Beleza? Bom, é o que a gente tinha para passar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Valeu!